Vocês lembram da época em que o celular só fazia ligação? Já tem muito tempo, hein? Eu não era nem nascido. Brincadeira, eu até tinha nascido, mas era criança, viu? Hoje, o que a gente menos faz é ligar. A gente usa muito, mas para trocar mensagens, e-mails, conferir as redes sociais, tem uma infinidade de aplicativos para um monte de coisa, né? Por causa disso também, as operadoras oferecem vários planos para atender a necessidade de cada um. Eles variam em preço, saldo para ligações, pacote de internet e outros serviços. Quem quer economizar tem que ficar de olho em tudo isso, né, André? Bom dia para você. Bom dia, Lidervan, bom dia, amigos de casa. Tem que ficar de olho não só no celular, mas nos pacotes e nos preços que as operadoras oferecem. Porque, inclusive, variam muito e, às vezes, você está pagando por uma coisa que você não usa muito. Às vezes, você tem um pacote lá de muitos minutos de ligação, mas o que você usa mais é a internet. Então, é bom ficar de olho em tudo isso, né? É verdade. Hoje tem duas grandes preocupações, vamos chamar assim, dois grandes focos de atenção que as pessoas têm que ter. O primeiro é quais são as funções que elas mais usam do celular, qual é o seu perfil. Então, tem gente que ainda usa o celular muito mais para fazer ligações telefônicas comuns. Já tem uma quantidade muito expressiva de pessoas, principalmente os mais jovens, que usam muito mais o acesso à internet, seja para jogos, seja para troca de mensagens via aplicativos de mensagens, do que para falar propriamente numa ligação celular. Então, a primeira coisa é qual é o seu perfil? Para que você usa muito o celular? E isso, inclusive, direciona até como é que você compra o celular, porque às vezes tem pessoas que compram aparelhos caríssimos, com muitos recursos, mas que basicamente usa para fazer ligações. E esse, inclusive, é até o primeiro ponto aqui que a gente separou, né, André, de avaliar quais são as minhas necessidades. Porque você falou aí desse ponto, e às vezes a pessoa até paga também por um pacote de internet mais caro, mas ela fica o tempo todo num lugar que tem Wi-Fi. Esse é um outro ponto. Tem um outro ponto. Exatamente. Então, depois que eu sei quais são as minhas necessidades, e isso direciona inclusive a compra do meu aparelho, a gente sabe que a concorrência hoje entre as operadoras de telefonia é muito grande, muito grande. E elas têm uma dinâmica enorme, ou seja, os planos ficam mudando a toda hora. Então é importante você estar atento, gastar um certo tempo vendo quais são os planos mais interessantes, quais são as promoções, geralmente nessas datas comemorativas, como que a gente vai viver agora o Dia dos Pais, né? Tem muita gente que talvez pense em dar para o seu pai um telefone celular, e aí é importante estar atento ao plano, porque nessas datas existem várias promoções muito interessantes, de planos com características bastante vantajosas. Então, essa dinâmica, essas mudanças fazem com que a gente precise acompanhar para adequar o plano à minha necessidade. Isso, um outro ponto aqui que a gente separou. Quanto posso gastar com o celular? Claro que a gente está no Contas da Casa, a gente nunca pode esquecer qual é o valor que eu determinei para o meu orçamento, para gastar com o celular. Só que não fique só atento ao que você determinou para gastar com o celular. Talvez você possa se fazer a seguinte pergunta: se eu tiver um acesso Wi-Fi em casa, eu poderei diminuir a conta do meu celular? Preciso ter telefone fixo em casa? Então, na verdade, você tem que encarar o celular como um instrumento de comunicação. E aí você tem que olhar, tem outras despesas que eu tenho em casa, como internet e telefone fixo, que atendem a essa mesma condição. Talvez você possa até trocar despesas e gastar um pouco mais com o celular. É isso aí, tem que botar lá no papel, no orçamento que a gente sempre fala, né? Pesquisar em diferentes operadoras, importante também, né, André? Sem dúvida. Nós fizemos uma pesquisa aqui, rapidamente, só para você ver, dependendo do pacote, ele pode ir de R$ 35 até R$ 140. Então você vê que é uma diferença bastante substancial, dependendo da sua característica de utilização. E observar as vantagens que cada um oferece, que hoje é uma briga tão grande, cada um querendo oferecer mais vantagem que a outra. Sem dúvida. E aí a gente tem que ir atrás para ser beneficiado, né? Observar os serviços que são oferecidos. Que é exatamente isso que que você está falando. E eu acho que uma última dica é, perceba também que muitas vezes as pessoas para as quais você mais liga, e geralmente as operadoras não tarifam ligações entre telefones da mesma operadora. Então isso é um ponto que você precisa ficar atento e sempre, como a gente diz, planejar,
estar atento e ser comedido com os gastos com o celular. André, esse último ponto aqui, a gente até chegou a falar no início da entrevista, que é um outro ponto também muito importante, porque às vezes a gente contratou, tem gente com um plano de celular muito antigo e está perdendo muitos benefícios. É verdade. Porque a operadora é difícil ela querer te avisar que você pode migrar para um plano que você vai gastar menos e vai ter mais benefícios. Então, às vezes a pessoa fica com aquele plano lá há muito tempo e ela pode estar perdendo dinheiro e perdendo benefícios também. As operadoras hoje têm um modelo em que elas não reconhecem tanto quem já é cliente há muito tempo delas, mas que elas dão enormes vantagens para quem vai se transferir de uma para outra. Então, é preciso que você fique atento a isso, principalmente se você tem plano antigo. Se você tem um plano antigo, a chance de você estar pagando mais do que o que deve é muitíssimo grande. Eu quero até chamar a atenção, André, disso que eu falei até no começo da nossa entrevista, que a gente usava o telefone muito para fazer ligação, né? E hoje o acesso à internet, acredito que a maioria das pessoas usa mais para isso, né? E a gente via o preço de ligação para celular, era um preço absurdo e variava de operadora para operadora, se você ligar ou não, com código e tal. Hoje, muitas vezes, isso não acontece, porque as operadoras oferecem pacotes com muitos minutos, às vezes até pacotes ilimitados, e tem um foco justamente no pacote da internet. Essa mudança ocorreu claramente. Antigamente, as operadoras praticamente davam o pacote de internet e tentavam ganhar um dinheiro maior com as ligações. Hoje isso se inverteu. Não é? As operadoras estão praticamente, no caso que é operadora para operadora, ela dá de graça as ligações, mas ela cobra do pacote de dados. Isso é uma mudança do perfil do consumidor que as operadoras também vêm acompanhando e tentando melhorar sua rentabilidade a partir daí. É isso. É só não achar que as operadoras estão fazendo graça, não, porque você gasta mais internet, vai ter que colocar, pagar mais e mais e mais, e assim que elas vão ganhar dinheiro, né, André? Ninguém tá no dia de hoje, de crise, ninguém está fazendo graça para ninguém. Não mesmo. Obrigado pelas suas dicas, até semana que vem. Grande abraço, até quarta.